Antes da Era das Supernovas, antes de Luffy sequer nascer, existia um homem que bateu de frente com Gold Roger diversas vezes e não foi derrotado. Ele não tinha nenhuma fruta do diabo e mesmo assim se tornou uma lenda viva. Garp era a prova de que a força bruta, a vontade e a justiça podiam coexistir. Mas sabe o que ele recebeu em troca de tudo isso? Nada. Enquanto Sengoku foi promovido, admirais foram glorificados, Garp recusou o título de almirante. Por quê? Porque ele sabia que ao subir mais um degrau, teria que obedecer cegamente ordens que iam contra tudo que ele acreditava, contra a justiça verdadeira, a dele. E aqui está o primeiro ponto da injustiça. Garp foi um herói que preferiu manter sua honra do que buscar poder, e o mundo nunca perdoa quem nunca se curva diante da autoridade. Esse é o tipo de valor que não cabe em estatísticas, mas pesa no coração de quem realmente tem princípios. Ele salvou incontáveis vidas, mas continuava sendo apenas o vovô engraçado do Luffy, aos olhos dos fãs mais novos. Um personagem jogado em segundo plano, pelo simples fato de não ter escolhido o caminho da glória. Agora pensa comigo, que tipo de homem tem que olhar nos olhos dos próprios netos e treiná-los com soco e disciplina militar? Não porque ele queira, mas porque ele sabia que, se não preparasse, o mundo os destruiria. Garp sabia que Luffy era o filho de Dragon, o criminoso mais procurado do mundo. Sabia que Ace era o filho de Gold Roger, o rei dos piratas, e mesmo assim tentou de tudo para impedir que eles seguissem esse caminho. Mas a pergunta é, por quê? Porque ele odiava piratas? Não, porque ele sabia o preço. Sabia que o governo mundial fazia com quem ousasse sonhar em mudar o sistema. Garp não era apenas um avô severo, ele era um escudo, um muro de contenção entre o mundo e os garotos que ele amava. E o que ganhou com tudo isso? Perdeu Ace, perdeu o respeito de Luffy naquele momento, perdeu a própria dignidade diante de um mundo que só o forçou a escolher entre a justiça da marinha e o sangue da sua família. Marineford foi o palco onde todas as verdades vieram à tona. Enquanto Akainu matava Ace, Garp simplesmente ficou parado, imóvel e dividiu os fãs. Mas será que foi fraqueza? Covardia? Ou será que foi o peso de uma vida inteira de decisões malditas que culminaram naquele momento? Você já tentou gritar com a garganta travada pela dor? Já tentou se mover quando seu corpo está sendo esmagado pela culpa? Garp poderia ter impedido a morte de Ace, poderia ter atacado Akainu. Mas sabe o que teria acontecido se ele fizesse isso? Seria rotulado como traidor, seria morto pela própria marinha e ainda colocaria Luffy em risco. Ele escolheu o silêncio, mas não porque era fraco, porque foi forçado a ser neutro num campo onde todos perderiam. A injustiça aqui é clara. A marinha usou o herói Garp enquanto ele servia aos interesses deles. Mas na hora da verdade, o obrigaram a ficar calado, a não ser humano, a não ser o avô. E essa talvez tenha sido a cena mais pesada de toda a guerra. Marineford acabou. O mundo mudou. Barba Branca morreu. Ace morreu. Luffy sobreviveu. Mas dentro de Garp, alguma coisa se quebrou para sempre. Ele não era mais o mesmo homem que um dia foi chamado de herói da marinha. Sabe por quê? Porque o maior pesadelo de um guerreiro não é a morte, é continuar vivo, mesmo depois de falhar com quem ele mais queria proteger. E foi exatamente isso que aconteceu com Garp. Ele não salvou Ace, não impediu a dor de Luffy, não impediu o colapso do próprio coração, e tudo isso em nome de uma instituição que já não prestava, já não representava mais seus valores. Garp entendeu que sua jornada acabou ali, e em silêncio ele decidiu se afastar do campo de batalha. Não por covardia, mas porque já havia perdido a guerra mais importante de sua vida, a guerra dentro do próprio peito. Claro, One Piece é cheio de personagens que sofreram. Robin perdeu a mãe, foi caçada desde criança e teve que implorar para viver. Lau viu sua vida ser destruída, sofreu com envenenamento e perdeu o coração, o único que o amou de verdade. Mas tem uma diferença, todos esses personagens puderam reagir, fugiram, atacaram, tiveram uma chance. Garp não. A injustiça que Garp viveu não foi no corpo, foi na alma. Ele teve que seguir as regras enquanto tudo ao redor dele desmoronava. Ele foi forçado a ficar parado. Essa é a punição mais cruel de todas, a paralisia diante da tragédia. O próprio Oda entrega redenção para personagens quebrados. Robin encontra os chapéus de palha. Lau encontra uma causa. Mas Garp, o que ele ganhou? O silêncio, o esquecimento e uma posição que ele nunca quis. O herói que não salvou ninguém no momento mais importante. Agora pensa, como alguém tão gentil, tão engraçado, que dava socos em Luffy como forma de ensinar, pode ser o mesmo homem que viu Neto ser destruído emocionalmente e simplesmente assistiu? A resposta está na contradição do herói.
Garp representa um tipo raro de personagem. O guerreiro sorridente por fora e destruído por dentro. O palhaço que faz todos rirem, mas que carrega um peso que ninguém consegue imaginar. O que dói mais, ele fez tudo isso por amor, treinou os netos com brutalidade para prepará-los, entrou para a marinha para tentar mudar o sistema de dentro, suportou perder o filho Dragon para a rebelião. E mesmo com tudo isso, foi taxado como um velho inconsequente que só grita com Luffy. Você percebe o quanto Garp é injustiçado até pelo próprio fandom? Ele não é lembrado pelas vitórias, é lembrado pelas perdas. Não é celebrado como o homem que bateu de frente com o rei dos piratas. É tratado como o velho avô engraçado, que sumiu depois da guerra. Mas no fundo, a maior prova de grandeza de Garp não está nas suas vitórias, está no legado que ele deixou. Um neto que não teme o mundo, um filho que desafia o governo, um mundo que, mesmo sem perceber, foi salvo incontáveis vezes por ele. A sua maior herança não foi um título, uma patente ou uma posição no topo da marinha. Foi o exemplo silencioso de alguém que deu tudo sem receber nada, que treinou Luffy, criou Ace e segurou o caos com as próprias mãos. E talvez seja justamente por isso que ele é o personagem mais injustiçado de One Piece, porque é fácil amar o herói que sorri no fim. Difícil é reconhecer a dor daquele que foi obrigado a sorrir, mesmo tendo perdido tudo. Se esse vídeo mexeu com você, se inscreve, compartilha e comenta, porque Garp merece ser lembrado.